É um prazer que para mim se renova todas as vezes que eu tenho a chance de olhar direto para quem quer que diretamente esteja me olhando aí. E eu quero aproveitar e dizer o seguinte: na semana passada eu falei sobre a diferença que existe entre você crer em Jesus mesmo, conforme o Evangelho, segundo o Evangelho, conforme a única fonte histórica de descrição de quem ele é, como ele é, o que ele ensina, e a diferença entre a fé que se estabelece em Jesus a partir do Evangelho, a partir de quem Jesus diz acerca de si mesmo, ser ele, e o que o povo diz, o que os outros dizem. Nós vimos lá em Mateus 16, como a pessoa às vezes equivocadamente está seguindo um Jesus que não existe, que é uma construção de terceiros, que é uma produção religiosa, como em geral é o que acontece. Eu tenho insistentemente dito que não existe nenhuma semelhança entre Jesus, segundo os Evangelhos, e a construção do cristianismo inteiro acerca dele. Veja se o Jesus dos Evangelhos se parece com aquilo que se faz em nome dele. Veja se ele tem cara dessa loucura, dessa maluquice, dessa exploração, dessa vendilhonice, dessa ação de marketing. Veja se ele tem alguma coisa a ver com essa avidez e essa luxúria, e esses caprichos, e essas mecânicas, e esses sistemas. Tudo isso é invenção humana. E você corre o risco de estar seguindo um fantasma e não a Jesus. De estar seguindo uma invenção, uma projeção, um joguinho de videogame que você vai domingo apertar o botãozinho, brincar com o joystick lá, para ver se brinca, se cria um Second Life usando o nome de Jesus, e não é assim. É por isso que você diz: por que eu amo a Jesus, sirvo a Jesus, a minha vida é sempre esse buraco, é sempre essa angústia, é sempre sem paz? Porque você está seguindo só o apelido dele, só o nome dele, mas não está andando com ele. Até hoje talvez nunca o tenha conhecido. Quem de fato o conheceu não tem mais medo de morrer, não tem mais medo de viver, não tem mais medo de amar, não tem nenhuma resistência em perdoar, confia, anda em fé, não interpreta a vida por dilúvios, nem chuvas de pedra, nem raios, nem relâmpagos, nem acidentes, nem calamidades. Não fica esperando que para si haja um tratamento VIP da parte da existência. Ao contrário, quem conhece a Jesus sabe que o reino de Deus se implanta dentro de nós, que a paz que ele oferece não é como o mundo a dá, feita de tratados e acordos pueris que desvanecem. A paz que ele dá excede a todo entendimento, é no coração, é ultra circunstancial. E fica sabendo também, quem de fato o conhece, que não existe caminho nenhum que realize o bem do Evangelho em nós, apenas porque a gente passa o dia repetindo uma mantra, dizendo Jesus socorro, Jesus socorro, Jesus socorro, Jesus socorro, quando o Jesus a quem você se refere não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho. Às vezes você está pedindo ajuda a ele que você deveria pedir à máfia, aos traficantes, a um grupo de bandidos que você contrate. Tamanha é a distância entre a sua consciência de quem Jesus seja e quem Jesus de fato é. Eu espero que você esteja entendendo isso, eu não quero ser chato,
nem ser exaustivo, mas eu sinto uma obrigação espiritual de repetir isso para ver se entra na mente e no coração de alguém. No dia de hoje, eu tenho um texto ilustrativo para que eu continue a falar o que eu tenho dito esse último mês. Apenas mostrando a você um aspecto um pouco diferente da mesma coisa. Está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e eu estou sem óculos, eu vou ler com uma certa dificuldade, mas preste atenção. Aqui se diz que Paulo tinha chegado na região da Macedônia, na cidade de Filipos. Está hoje ali na região da Grécia. No passado havia determinadas distinções de natureza política entre esses dois ambientes, Macedônia e Grécia, conquanto sempre tenham sido entes históricos e culturais emanados. Hoje faz tudo parte de um único país. Naquele tempo, não. Paulo estava lá, encontrou uma mulher que era da cidade de Tiatira, que é hoje na Turquia, mas naquele tempo fazia parte do que o Império Romano chamava de mundo greco-romano, Ásia Menor. E Paulo prega a essa mulher de Tiatira chamada Lídia, que era uma vendedora ambulante de púrpura, que era um material extremamente precioso naqueles dias, e ele, ao pregar a ela abre o coração, crê em Jesus, e ela veio a ser batizada, ela e toda a sua casa. Aí na sequência se diz que Paulo ia sempre para o mesmo lugar, à beira de um rio, que está até hoje lá na região, porque ali havia sossego. E a razão pela qual ele procurava aquele sossego era para ter um cantinho para orar com alguns amigos todos os dias. E quando ele ia para esse lugar de oração, Lucas, que é o autor, escritor do livro de Atos, diz, se incluindo no processo, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Era uma coitadinha que ou tinha um espírito de adivinhação, conforme está explicitamente dito aqui, ou tinha uma mistura, uma paranormalidade que lhe permitia ler mentes, e que naqueles dias, se alguém fosse dotado de alguma coisa assim, já era imediatamente encaminhado para o caminho da feitiçaria, da adivinhação, da bruxaria e da sobrenaturalidade perversa. Como acontece entre nós até hoje. O fato é que a coitadinha era explorada por homens. E ela já deveria viver há muitos anos assim, lendo mentes, dizendo futuros, lendo mão, adivinhando coisas, contando segredos. E quem é nesse mundo pagão, sem fé, sem Deus, sem confiança, sem instrução no Evangelho, sem aquela determinação de andar pela fé, sem querer saber nada sobre o dia de amanhã, confiando em Jesus, que disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, e disse, basta cada dia o seu próprio mal. Quem é que deseja realmente andar sem nenhum vislumbre do futuro, confiando que o futuro será cuidado pelo Senhor, que qualquer antecipação do futuro não faz bem à alma humana, só gera ou ansiedade ou gera um karma, é o que em inglês se chama de